Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 28 de janeiro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra A Caminho da Luz. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam nos ajudar, nos auxiliar, nos assistir, inspirando a todos nós a mergulharmos nesse mundo de Roma. Muito obrigado, amor querido, e é sempre em teu nome que nós nos reunimos. Então hoje nós vamos começar o capítulo 11, intitulado Roma, o povo etrusco, tá? Então, etrusco, já vai iniciando o conceito. Foram um povo que viveu na Etrúria, daí etrusco. Esse espaço está dentro da Itália. O período foi aproximadamente 3.300 anos antes de Cristo, tá? O etrusco, olha aí, 3.300, tá? É um povo que vivia na Etrúria, que é na Itália, tá? Atual Toscana. Então, sempre lembrando disso, esse capítulo aqui tem informações que para a gente realmente, aquilo que nós costumamos falar, a gente aciona o poderoso Google. Mas, puxa vida, na época que Chico psicografou isso, não dava conta não. E a gente vai pesquisar, a gente bate tudo. Bate tudo com a história. Aqui quando ele fala ao norte e ao sul, e a gente vai ver que a Gália está ao norte, e a gente vai pesquisar e realmente está. Então, é muita informação. Então, por isso é que nós vamos sempre reverenciar o trabalho de Francisco Cândido Xavier. Então, uma pessoa intelectualizada, que não é espírita, mas que é extremamente inteligente, pega uma obra dessa, vai estudar, vai ler, e vai ter respeito pela doutrina, e vai ter respeito pelo trabalho de Francisco Cândido Xavier, porque percebe-se que se trata realmente de uma obra culta, de uma obra de cultura, apesar de ser psicografado. Então, você passa a respeitar o autor. Agora, quando nós rotulamos, que nós começamos a passar por essa necessidade, essa ansiedade de estar psicografando obra e estar publicando, às vezes muito mal escrita, com erros ortográficos, com erro de concordância, coisas assim banais, e textos que se arvora uma filosofia, fica uma filosofia tão esdrúxula. Aí uma pessoa intelectualizada pega a obra psicografada pelo espírito tal, a criatura vai ler e ridiculariza, diz que ridículo isso daqui, e aí a pessoa faz uma propaganda negativa da doutrina. Então, observa a quantidade de informações que nós temos dentro do capítulo 11. Aliás, todo esse livro. Então, vamos lá. Então, ele diz, o povo etrusco, na pesquisa já está dito que era na Itália, tá? Aproximadamente 3.300 a.C. O povo etrusco, reconhecendo as dedicações ao trabalho por parte de todos os espíritos que se haviam localizado na Itália primitiva, tá? Então, dividida em duas partes importantes, a Itália se dividia em que eram a Gália Cisalpina. Então, Gália Cisalpina, você vai no poderoso Google, ele diz que é o quê? Território compreendido, tá? Norte da atual República Italiana. Então, ele diz que é um território e que está no norte da Itália. Bateu? Ok. E a Magna Grécia, o que era a Magna Grécia? Ele está falando só da Itália, lembra que nós estamos estudando Roma. A Magna Grécia era a denominação que recebera o sul da Península Itálica, né, que é a Itália, colonizado pelos gregos.
Então, quando ele fala o território da Gália Cisalpina, ele diz, olha, é no norte. E quando ele vai falar da Magna Grécia, que foi o quê? Foi colonizado pelos gregos, por isso Magna Grécia, o nome. Era onde? No sul, tá? Dentro da Itália. Aí ele vem, olha, Gália e Cisalpina e a Magna Grécia, ao norte e ao sul, olha, da península. Os prepostos e auxiliares de Jesus projetam a fundação de Roma. Você vê aí uma programação do mundo espiritual para fundar Roma, tá, gente? Palco de grandes histórias, né? Que se ergueu rapidamente, coroada de lendas numerosas, para desempenhar tão grande papel na evolução do mundo. Lembra? A deusa justiça. Então, Roma, e lembra que Roma, qual era a função de Roma? O Império Romano. Unificar os povos. Diz o nosso Emmanuel, unificar os povos. Então, quando Roma foi administrar toda a Palestina, a própria Grécia, tantas outras que ela foi administrando, ia, dominava e administrava com o seu exército. E, obviamente, ele levava, por exemplo, Paulo de Tarso. Ele nasceu na cidade de Tarso. Então, a cidade de Tarso, ela tinha um número muito grande de mestres da Grécia, né? Mestres gregos. E ele, como nasceu no período da no período da administração romana, então ele tinha a cidadania romana, né? Ele tinha o ensino grego, né? A grega, e tinha ainda a cidadania, vamos dizer assim, intitulado judeu. Por quê? Porque os pais eram judeus. Então a gente vai percebendo que, por exemplo, se os romanos realmente queriam apenas administrar, mas não queriam compartilhar, eles diziam, não, você continua judeu, você não vai ser romano. Então eles davam a cidadania. E Paulo, quando foi preso, utilizou essa cidadania várias vezes. Então, realmente, o propósito da espiritualidade era que Roma pudesse administrar todo o planeta, mas para unificar, para que não viesse a ter alfândegas, entendeste? Você tem que pegar visto, tem que pegar autorização, não. Seríamos todos uma só nação, mas infelizmente Roma falhou. Então a gente vê aqui que a fundação de Roma foi um projeto dos auxiliares de Jesus, que se ergueu rapidamente coroada de lendas. A esse tempo, o Vale do Pó também um território italiano. Mais alguma coisa? Da Gália Cisalpina, porque na definição da Gália Cisalpina, ele fala que é um território compreendido entre os Apeninos e os Alpes, norte da República Italiana, na planície do Rio Pó, e continuando ocupada pelos gauleses. Muito bem. E aí vem então, mais. Ele vai dando várias definições para a mesma área. Para a mesma área. Conhecendo. A esse tempo, o Vale do Pó era habitado pelos etruscos. Ou seja, o norte. O norte, que se viam humilhados pelas constantes invasões dos gauleses. É porque ali... Peraí, gauleses seria a Gália Cisalpina? Era porque assim... Não, a eles Gália, a Gália, a Gália que é o norte. É porque fica tudo... Estão todo naquela A Gália é norte, área, Vale do Rio Pó, ocupado pelos gauleses. Hoje a gente chama tudo de Itália, mas naquela época não era. Era os gauleses e os etruscos, cada um na sua... Então eram povos separados. Depois que eles foram se juntando, e hoje que é um povo só, mas não era naquela época. Que é o que ele diz, olha, de todos os elementos que formaram os ascendentes da Itália moderna, eram eles quem? Os etruscos, não é isso? Dos mais esforçados, operosos e inteligentes. Nas regiões da Toscana, possuíam largas indústrias de metais, marinha notável, destacando o progresso no amanho, né, que é no cultivo da terra,
e, sobretudo, sentimentos evolvidos, que é de evoluir, né, que os faziam diferente das coletividades mais próximas. Acreditavam na sobrevivência e ofereciam sacrifício. Olha, acreditavam na sobrevivência e ofereciam sacrifício às almas dos mortos, venerando os deuses cujas disposições em cada dia presumiam conhecer através dos fenômenos comuns da natureza. A Europa ela foi preenchida, foi ocupada por que povo? Qual foi o povo? Ariano. O hindu-ariano, lembra? Então, olha só toda a crença. E lembra que era de todos, era o grupo mais rebelde, eram os arianos. Acreditavam na sobrevivência e ofereciam sacrifício às almas dos mortos, venerando os deuses cujas disposições em cada dia presumiam conhecer através dos fenômenos comuns da natureza. Atormentados e desgostosos, em face das lutas reiteradas com os gauleses, os etruscos decidiram tentar vida nova. Então era norte brigando contra o sul. Essa confusão de norte e sul, né? Atormentados e desgostosos em face das lutas reiteradas com os gauleses, os etruscos decidiram tentar vida nova e, guiados indiretamente pelos mensageiros do invisível, grande parte resolveu fixar-se na Roma do porvir, que então nada mais era que um agrupamento de cabanas humildes e desprotegidas. Olha só que coisa legal. Essa parte que ele está dizendo aqui, eu acho interessante a gente ver isso, porque como a tia viu, né? A Etrúria, que hoje faz parte da Itália, ela começa 3.300 anos antes de Cristo. E ele vai falando aqui que isso já era um projeto dos prepostos de Jesus. É que nada é por acaso e nada é com essa rapidez que a gente imagina. Na época do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, ele já diz no capítulo 3 que a Terra está passando de provas e expiações para a regeneração. Isso em 1864. Eles continuam dizendo isso, ou seja, nós, enquanto espíritos rebeldes e encarnados, a gente precisa de um longo tempo para ir melhorando. A gente acha que porque a gente está numa qualquer denominação cristã, a gente entra, faz umas coisas para fora, né? Uns olhos pronobres, o nome do Pai, o que for, a gente já acha bom. Então é para ver que a programação de Jesus, ela é a longo prazo e bem programadinha. Não está nada fora do que a gente pensa que está, né? Que a barca está solta e não está. Então, presta atenção, 3.300 anos antes de Cristo, já estava na programação, aí eles brigavam com os gauleses, aí olha, e aí ele diz aqui, guiados indiretamente por mensageiros do invisível, eles se mudaram para onde era o quê? A Roma primitiva, que nada mais era de cabanas humildes e desprotegidas. Até aí tudo bem? Deu para nós entendermos? Então, quando nós falarmos em Roma, nós vamos primeiro entender o povo etrusco, essa confusão que tinha com a Gália Cisalpina e a Magna Grécia, e aonde os nossos irmãos etruscos acabaram desistindo dessa confusão, inspirado por espíritos missionários do Nosso Senhor Jesus, por trabalhadores diretos do Nosso Senhor Jesus, fundaram quem agora há Roma. Aí agora ele vem contar os primórdios de Roma. Nós já sabemos qual é o povo, foram os etruscos, não é isso? Agora vamos ver os primórdios aí de Roma. Defendida naturalmente pelo adensamento constante de população, a cidade mergulhou as suas origens numa corrente profunda de histórias interessantes e maravilhosas, onde as figuras de Enéas, de Réia Sílvia, de Rômulo e Remo assumiram papel saliente e singularismo. Mas ele fala que isso tudo é o quê? Numa corrente profunda de histórias interessantes e maravilhosas. Então não vamos pensar que realmente o fundador de tudo é Rômulo e Remo. História da loba, mamou no pedaço.
muita calma nessa hora, tá, gente? Isso é mitologia. Aí vamos lá, vamos tentar lembrar aqui. Poderoso Google. A figura de Enéas é um personagem da mitologia greco-romana cuja história é contada na Ilíade de Homero, tá bom? De Réia Sílvia, eu gosto dos nomes. Réia Sílvia era a mãe do Rômulo e do Rêmulo, lá dos meninos que foram se alimentados pela loba, né? Mitologia romana, tá? E de Rômulo e Remo, que não é o nosso Remo que rema o nosso rio, tá? Rômulo e Rêmulo seria, subentende, né, o fundador de Roma. Aproximadamente essa história 753 a.C. Toda essa história assumiram um papel saliente e singularíssimo. Agora diz, passando a parte mitológica, vamos à verdade. A verdade, porém, é que os etruscos, em grande maioria, edificaram as primeiras organizações da cidade, fundando a escola de trabalho, transportando para aí as experiências mais valiosas dos outros povos, criando uma nova terra com o seu esforço enérgico e decidido. Lá encontraram eles as tribos latinas ramnenses, titienses e lúceres. Aí vamos ver o poderoso Google aqui se a gente conseguiu achar alguma coisa. Está falando que são, olha as três aqui, uma das tribos da fundação de Roma. Os lúceres são tribos primitivas. São tribos primitivas. Também tive dificuldade. A gente joga esse nome e não vem nada. Aparece aqui, são uma das tribos primitivas da Roma antiga. Então rotula. E ele dá nome, olha. São tribos, né? Está escrito aqui. Titienses e lúceres. Tá aí, são as 3 tribos da fundação de Roma. 3 tribos de fundação de Roma. Olha lá. Tribos primitivas. Vamos lá. Lá encontraram, já estava. É a mesma coisa, a gente tem um hábito, por exemplo, nós sabemos que os romanos são quem? Os arianos. Então, eles são os arianos. Quando eles chegavam, já tinha nativos ali. E que estavam ali no continente mesmo, no continente da Itália. Então, quando a gente diz assim, os arianos são capelinos e que foram para a Europa, não pensa que eles chegaram na Europa e não tinha ninguém. Tinha já. A mesma coisa isso os próprios hindus. Vieram um grupo muito grande de capela, mas já tinha nativos. Só que eles, como eram espíritos já desenvolvidos intelectualmente, acabavam o quê? Sobrepondo-se a eles a nível intelectual e acabavam administrando. Isso também no Egito, isso também na Índia e a China não é. A China não é. Egito são 4. Vamos lá. Egito, hebreus, hindus e arianos, né? As 4 raças. Quando, olha só, das quais assumiram a direção por largos anos, construindo-os, olha só. Então chegaram os nossos irmãos etruscos, né? Etruscos. Lá eles encontraram esse grupo dessas 3 tribos, congregadas para a edificação comum, das quais assumiram a direção por largos anos, construindo os alicerces das realizações futuras, tá? Então respeitamos toda a parte histórica realmente, mas Rômulo e Rêmulo Quando Rômulo chegou, seus olhos já contemplaram uma cidade próspera e trabalhadora, onde fez valer a sua enérgica inteligência. Olha aí, ele existiu. Mas não faltou à posteridade o gosto de tecer-lhe uma coroa lendária e fantasiosa, chegando-se a afirmar que a sua figura fora arrebatada no carro dos deuses, com destino ao céu. Aí é para acabar, né? Quem conta um conto aumenta vários pontos. Que o Rômulo foi o primeiro rei de Roma, né? Tá dando para a gente entender aí a história de Roma? Influências decisivas. Desnecessária será a autópsia da história. Autópsia, que chique, né?
da história nos seus pontos mais divulgados e conhecidos, quando o nosso único propósito é esclarecer o entendimento do leitor quanto à direção do planeta, que se conserva, de fato, no mundo espiritual, de onde o Cristo vela incessantemente pelo orbe e pelos seus destinos. Todavia, para fundamentar nossa asserção acerca das influências etruscas nos primórdios de Roma, somos levados a recordar a figura de Tarquínio Prisco. Foi o 5º rei de Roma e o 1º rei da Etrúria. Filho da Etrúria, que é a cidade, né? Que trouxe à cidade grandes reformas e inúmeras inovações em todos os departamentos da sua consolidação e do seu progresso. Me conta onde você tem uma história dessa. Não é aqui, mano. Só aqui mesmo, nem no poderoso Google, né? Lembrando, entre as suas muitas renovações, a construção da cloaca, quem sabe, um dos sistemas de esgoto mais antigo do mundo, em Roma. Cloaca máxima. E do Capitólio, né, que eram as construções das colinas, né? Seu sucessor, Sérvio Túlio, aí o poderoso Google diz aqui pra gente, Sérvio Túlio, era igualmente da sua família. Sérvio Túlio foi o 6º rei de Roma. Segundo a tradição, reinou por 44 anos. Tem a data dele aí? Tem 578 a.C. a 539 a.C. Era igualmente da sua família, né? Este, Sérvio Túlio, dividiu todo o povo da cidade em classes e centúrias. O que é centúrias? Uma das classes que ele dividiu. Uma das classes sociais. Olha lá. Segundo as possibilidades financeiras de cada um. Olha onde começou essa história de classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, classe E. Desgostando os patrícios, a esse tempo já organizados, em virtude de essa reforma apresentar-se dentro de características liberais, não obstante as suas finalidades militares. Onde, porém, mais se evidenciam as influências etruscas nas organizações romanas, é justamente na alma popular, devotada aos gênios, aos deuses e às superstições de toda espécie, que seriam multiplicadas em seus contatos com a Grécia. Cada família, como cada lar, possuía o seu gênio invisível e amigo, e na sociedade alastravam-se as comunidades religiosas, culminando no colégio dos pontífices, cuja fundação remonta ao passado longínquo da cidade. Esse colégio foi depois substituído pelo Pontífice Máximo, chefe supremo das correntes religiosas, do qual os bispos romanos iam extrair, mais tarde, o Vaticano e o papado dos tempos modernos. Então isso já existe antes do Cristo. Olha, nós estamos falando de 500 antes de Cristo. Tinha isso, né? Os romanos, ao contrário dos atenienses, né, de Atenas, não procuravam muitas indagações transcendentes em matéria religiosa ou filosófica, atendendo somente aos problemas do culto externo, sem muitas argumentações com a lógica. E foi por isso que, com a evolução da cidade, o Panteão, seu templo mais aristocrático, chegou a possuir mais de 30 mil deuses. Gente, alguma pergunta aí? Tá dando para viajar em Roma? Os patrícios plebeus, sempre houve, né? Classe. Depois dos últimos Tarquínios, que procuraram intensificar os poderes militares da realeza, proclama-se a república, que fica governada por 2 magistrados patrícios, assistidos pelo Senado. Chega a dar um arrepio na coluna quando a gente escuta isso aqui. Senado. Grandes medidas são executadas para consolidar a supremacia romana, mas as classes pobres, oprimidas pelas mais ricas, novidade, que gozavam de todos os direitos,
revoltaram-se em face da penosa situação em que as colocavam as possibilidades da ditadura preconizada pelos senadores. Em casos especiais, com poderes soberanos e amplos em todas as questões da vida e morte de cada um. A gente é só uma reedição, é? É, reedição mesmo. Não, a gente pensei que era a história original. A gente percebe que a história ela não mudou muita coisa, né? E o resto a gente só cola. Novamente, os etruscos foram inspirados para fundar Roma. E aqui vem. Inspirados pelas forças espirituais que os assistiam, os plebeus em massa abandonaram a cidade. O quê? Retirando-se para o monte sagrado. Mas os patrícios, examinando a gravidade daquela atitude extrema, lhes enviam Menênio Agripa, cuja palavra se desincumbe com felicidade da diligência que lhe fora cometida, contando aos rebeldes o apólogo dos membros e do estômago, que constitui do mecanismo de sua harmonia, o perfeito organismo de um corpo. A plebe concorda em regressar à cidade, embora impondo condições quase que irrestritamente aceitas. Os tribunos da plebe inauguram, então, um período de belas conquistas dos direitos humanos, culminando na lei Canuleia, que permitia o casamento entre patrícios e plebeus, e com a lei Ogúnia, que conferia a estes últimos as próprias funções sacerdotais. O que você conseguiu aí? Menênio Agripa. Olha lá, Menênio Agripa. Deixa eu falar antes de eu falar do Menênio logo. Vai. O Menênio chegou lá, a Agripa, e chegou lá com a febre e disse: gente, nós somos um corpo todo. Os membros e o estômago não podem trabalhar separadamente. Se o estômago disser que não trabalhar mais, o corpo todo falecerá. Apólogo é uma fábula. É uma história. Ele contou essa história que precisavam todos trabalhar em harmonia para ter um organismo perfeito. Aí eles fizeram as exigências e voltaram. Foi isso. Entendeu? Aqui ele tentou levantar e disse: gente, ninguém trabalha só, nós precisamos do conjunto, né, do coletivo, da harmonia, do estômago, dos braços, das pernas e tal. Ou seja, o homem falava muito bem, foi e conseguiu. Mas obviamente que o povo foi colocando algumas o quê? Exigências. Que foram aceitas. Bora lá mais um tiquinho. Fala do Menênio. O Menênio. O Menênio Agripa foi um cônsul dos primeiros anos da República Romana. Cônsul romano, né? É. Qual é o período dele? 503 a.C. 503 a.C., né? Cônsul. Tribuno da plebe. Inaugura então um período de belas conquistas dos direitos humanos, culminando na lei Canuleia. Pois é, o tribuno da plebe é conhecido também como o tribuno do povo ou tribuno plebeu. Foi o primeiro cargo do Estado romano a ser aberto para plebeus e por toda a história da República o mais importante contraponto ao poder do Senado e dos magistrados romanos. Então passou a ter tribunos representando a plebe. A lei Canuleia, aprovada em 445 a.C., passou a permitir o casamento entre plebeus e patrícios. A lei Ogúnia, datada de 300, possibilitou aos plebeus... 300 antes de Cristo? Antes de Cristo. Possibilitou aos plebeus o ingresso nos colégios sacerdotais. Recebeu este nome por causa de 2 tribunos da plebe que a propuseram, os irmãos Quinto Ogúnio Galo e o Cineu Ogúnio Galo. Que legal. Até hoje continua o povo dando nome para a lei, né? A família romana. Muito poderíamos comentar à margem da história, mas outros são os nossos fins. Considerando-nos no dever de salientar aqui as sagradas virtudes romanas na instituição do colégio da família, em muitas circunstâncias superior da própria Grécia, cheia de sabedoria e beleza.
A família romana, em suas tradições gloriosas, está constituída no mais sublime respeito às virtudes heróicas da mulher, e na perfeita compreensão dos deveres do homem ante os seus sucessores e os seus antepassados. Lembrando-nos de Roma no seu áureo período de trabalho, enche-se-nos o olhar de lágrimas amargas. Que gênio maldito imiscuiu-se nessa organização sublimada em seus mais íntimos fundamentos, devorando-lhes as esperanças mais nobres, corrompendo-lhe o sentimento, relaxando-lhe as energias. O grifo do autor, né? Porque ele viveu nessa época. Por isso que ele diz, gente, lamenta, de lágrimas. Porque depois, na Roma antiga, depois que os valores da família decaíram, a mulher podia ter amante, o marido tinha amante. Ela tinha um quarto separado que ela podia receber o amante desde que ninguém visse. É para acabar. Por isso que ele fala, enche nos nossos olhos de lágrimas amargas. Ele pergunta as trevas, né? Ele pergunta quem é esse gênio? Que gênio é esse as que se trevas. Nós mesmos. Porque ele lamenta. É como ele disse assim, ela chegou num ápice tão bonito e de repente caiu, desabou. Por isso que ele diz, olha, enche-se-nos o olhar de lágrimas amargas. Né? Porque lembrando-nos de Roma no seu áureo período de trabalho, enche-se-nos o olhar de lágrimas amargas. E a gente percebe que o nosso querido Emmanuel, ele tem um carinho muito especial por Roma. Ele era um senador romano, né? Foi uma encarnação. Não só uma. Exatamente, várias vezes. Enche-se-nos o olhar de lágrimas amargas. Porque o que ele fala aqui da família é muito lindo. E a gente não viu isso no livro, né? Que gênio maldito, né? Nessa organização sublimada em seus mais íntimos fundamentos. Porque lembra que a fundação de Roma foi inspirada por quem? Por quem, gente? Pelos prepostos de Jesus. Que força devastadora derrubou todas as suas estátuas gloriosas de virtude? Em vão, em vão, a mão misericordiosa de Jesus desceu sobre a sua fronte, levantando-a de quedas tenebrosas, antes dos tristes espetáculos do seu arrasamento. Os abusos de poder e de liberdade dos seus habitantes fizeram do ninho do amor e do trabalho um amontoado de ruinarias, afundando num mar de lodo sanguinolento. Olha aí, liberdade e poder, né? Foi uma das causas do declínio de Roma. As guerras e a maioria terrestre. Em breve, porém, a família romana, cheia das tradições de generosa beleza, foi dilacerada pelos gênios militares e pelos espíritos guerreiros. O progresso incessante da cidade formava a tendência geral ao expansionismo em todos os domínios. Entretanto, os pródromos do direito romano e a organização da família assinalavam o período da maioridade terrestre. Olha lá. O homem, com semelhantes conquistas, estava a desferir o voo para as mais altas esferas espirituais. As legiões magnânimas do Cristo apresentam-se para as últimas preparações de seus gloriosos caminhos na face do mundo. O Evangelho deveria chegar como a mensagem eterna do amor, da luz e da verdade para todos. Era a cereja do Todavia, a liberdade pessoal e coletiva é respeitada pelo plano invisível e Roma não se mostra digna das numerosas dádivas recebidas. Em vez de estender os seus laços pela educação e pela concórdia, deixa prender-se por uma legião de espíritos agressivos e ambiciosos, alargando a sua influência pelo mundo com as balistas e catapultas dos seus guerreiros. Depois das conquistas da península, empreende a conquista do mundo, com as guerras púnicas, terminando por submeter todo o Oriente, onde também se encontrava a Grécia esgotada e vencida. Saiu destruindo mesmo. Os enviados do Cristo harmonizam
esses terríveis movimentos no instituto das provações necessárias aos indivíduos e aos seus agrupamentos. Todavia, a realidade é que Roma assumia igualmente as mais pesadas responsabilidades e os mais penosos débitos diante da justiça divina. Suas águias vitoriosas cruzam então, olha aí, águias vitoriosas. Qual era o símbolo dos romanos? A águia. É até falado no livro há 2000 anos, né? Que Hitler reedita. Que Hitler reedita. Que os Estados Unidos hoje também têm. Suas águias vitoriosas cruzam então todos os mares. O Mediterrâneo é a propriedade sua e o Império Romano é o império do homem. Ouvindo-se a voz diretora de um só homem para quase todas as regiões povoadas da terra, que era quem? Os Césares. Nas vésperas do Senhor. As forças do invisível, porém, não descansaram. Muitas lágrimas foram vertidas no alto em vista de tão nefastos acontecimentos. Os romanos começaram a desencarnar, chegaram no mundo espiritual. Nossa, o que nós fizemos? Inclusive o próprio Emmanuel. O Cristo reúne as assembleias de seus emissários. A terra não podia perder a sua posição espiritual. Olha, gente, depois das conquistas da sabedoria ateniense e da família romana. Olha só. Vocês já estão sabendo. É então que se movimentam as entidades angélicas do sistema, nas proximidades da terra, adotando providências de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Todas as providências são levadas a efeito. Escolhe-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Uma atividade única registra-se, então, nas esferas mais próximas do planeta. E quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Harmonias divinas cantavam um hino de sublimadas esperanças no coração dos homens e da natureza. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade. E enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais se esqueceria o Natal, a noite silenciosa, noite santa. Nós estamos com um problema sério. Você imagina a trabalheira do mundo espiritual, né? Olha, gente, muda tudo, não deu certo, o pessoal atrapalhou tudo, complicou. Atenas foi destruída, os romanos, onde seria essa base familiar, também destruiu. Agora vai ter que ir alguém. E ele disse: olha, agora vou eu. O Cristo já vai, quem vai antes? Quem vai antes? Precursor, entendeu? Vai organizando. É engraçado, a gente acha que é só uma organização aqui, né? Mas é os anjos aqui do sistema se movem. É isso, por exemplo, as pessoas ficam apavoradas com a política do nosso país, aí acham assim que tudo está na mão de seres corpóreos, de seres... Não está, gente. Aqui esse livro retrata, pode acontecer, pode, mas o que a gente não pode perder nunca a esperança é que o Cristo está no leme. O Cristo está no leme. E quando ele fala aqui que a Roma arrumou um débito coletivo muito grande, não é à toa que nós estamos aqui nesse país, não. Com os senadores. Convivendo com esses senadores, com esses deputados, com esses desvios. Cada ser está na nação que merece. As guerras púnicas que fizemos. Nossa. Daí, quando chega assim, não precisa ter uma guerra, né? Não. Tem uma tragédia, uma barragem que se exatamente. leva 300 e tudo. São resgate coletivo, né? Vai fazendo. Gente, o tempo já foi. Passei um pouquinho do horário. Vamos orar. Foi bom? Essa passagem assim, en passant por Roma, para nós entendermos esse processo de evolução, não é, Vero? Então, só nos resta mais ainda agradecermos ao nosso Senhor Jesus,
às mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, ao trabalho do nosso querido Emmanuel, nos fazendo assim entender um pouco a história. Vamos envolver a nossa irmã Aramita, que irá fazer a nossa prece de encerramento. Vamos elevando os nossos pensamentos e agradecer a Jesus. Nós só temos a te agradecer, mestre querido, essas bênçãos de oportunidade. Porque chegar numa casa dessa que nos recebe, nos acolhe, para estudarmos, nos instruirmos, para poder ampliar o nosso entendimento e a nossa capacidade de escolha, e podermos escolher com razão, com conhecimento, isso só com as tuas bênçãos, com as tuas graças. Todos nós aqui presentes sabemos que somos espíritos inferiores, que temos nossas dívidas, nossas provas, nossa caminhada neste mundo para resolvermos nossas pendências e voltarmos à fraternidade. Mas tu, na tua misericórdia, manda essas obras, esses instrutores, esses locais que nos acolhem para nos lembrarmos e relembrarmos que não estamos sós, que o mundo não está à deriva, que tem um direcionamento e um caminho. Então queremos te agradecer essa oportunidade bendita de termos podido chegar aqui hoje. Queremos te agradecer pela vida que temos, pela tranquilidade de podermos estudar essas obras em harmonia, em fraternidade, em alegria. Ajuda-nos, Jesus, porque já temos a certeza que somos espíritos endividados e reprovados várias vezes na matéria de amor e de fraternidade. Ajuda a podermos internalizar esses ensinamentos em nossos corações e que possam sair através de atos, palavras e pensamentos no nosso dia a dia, aonde quer que formos e vamos, nas mínimas coisas, nas pequenas escolhas. Ajuda-nos, Senhor, porque nós sabemos que Tu estás conosco, hoje e sempre. Que assim seja.